Olá e seja bem-vindo à parte 5 e final do universo alternativo da Primeira Guerra vencida pelos alemães. Na última parte vimos que os alemães dominaram Paris, porém a França não se rendeu e moveu sua capital para Bordeaux. A Bulgária se rendeu depois de alguns meses após investidas simultâneas dos sérvios e dos gregos. Os húngaros foram cercados em várias direções e foram atacados brutalmente pelos poloneses que capturaram Košice e depois avançaram muito mais e iniciaram o cerco de Budapeste junto com os austríacos. Os italianos, que estavam neutros, acabaram surpreendentemente mudando de lado e se juntando aos franceses e tentaram invadir a Áustria, mas foram parados nos Alpes pelos austríacos mesmo estando em maior número. A China se juntou ao Império Alemão e em alguns meses conseguiu expulsar completamente os japoneses da Península Coreana. O Império Otomano também acabou finalmente entrando na guerra do lado dos alemães e tentando capturar o Canal de Suez, mas falharam. Porém acabaram invadindo boa parte dos territórios britânicos na Ásia, incluindo o Iêmen e o Omã britânico. Um pouco depois da queda de Paris, os espanhóis se juntaram aos franceses, e os franceses achavam que isso ia mudar a guerra, porém não ajudam muito. Os alemães vão aos poucos capturando cidade por cidade francesa, até que sobram somente os exércitos principais cercados em Lyon e o outro em Nantes, e os mesmos acabaram sendo capturados. Os espanhóis já haviam retirado suas tropas da França para se proteger de uma invasão iminente. As tropas francesas se renderam e os alemães assumiram o controle da França. Porém, nem a França, muito menos o Reino Unido, se renderam. Porém, a captura da França abre caminho para a invasão da Rússia. Todos os desenhos desse vídeo foram feitos pelo time, então para apoiar ele e me apoiar também, siga ele nas redes sociais. E se inscreva no canal dele, que também é de história alternativa e tá muito legal também. Então siga ele nas redes sociais e se inscreva no canal dele, pois tenho certeza que vocês vão gostar. Também entre no meu servidor para participar dos debates, competições de desenho e outros eventos. O link vai estar na descrição. E eu tenho visto que muitos que assistem meus vídeos não são inscritos, então se você não é inscrito, se inscreva, é de graça e você não perde nenhum dos próximos vídeos. Também considere deixar o seu like, pois assim você vai ser sempre recomendado. Na África, os alemães capturam boa parte da Somália italiana. Porém, nos últimos meses, os franceses, italianos e ingleses avançaram com tudo nas colônias alemãs no continente africano. Na Indochina, os ingleses e japoneses avançam cada vez mais naquela região. Porém, os chineses invadem Hong Kong e capturam a ilha de volta. Os japoneses começam uma campanha de bombardear as principais cidades chinesas, o que causa diversos mortos e terror no país. Com a entrada otomana, os gregos ficam encurralados pelos romanos no norte e otomanos no leste, e assim eles libertam o sul da Romênia. E junto com os ucranianos capturam muito território húngaro. Os italianos conseguem dominar um pedaço do território austríaco. Os espanhóis fazem uma linha perto da fronteira com a França para proteger o país. Budapeste é capturada, marcando o fim da Hungria na guerra. E finalmente chegamos na Rússia. Desde o início da guerra, os alemães sabiam que tinham que derrotar a Rússia se quisessem acabar com qualquer ameaça ao seu poder, e achavam que os justos poderiam agora pegar os alemães cansados. Na cabeça dos alemães, eles poderiam facilmente lidar com os justos, como fizeram na Primeira Guerra Mundial desse universo. Ainda mais que eles estavam com o Império Otomano, Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia e Finlândia. A Hungria já estava em ponto de cair, então eles achavam que essa invasão não seria difícil, já que mesmo com o Império Russo estando em uma situação melhor do que eles estavam na Primeira Guerra Mundial, os alemães ainda estariam em maior número e com um exército mais capacitado que o russo, numa situação bem mais favorável aos alemães do que foi na nossa Operação Barbarossa, por exemplo, já que os alemães têm aliados como Lituânia e Ucrânia, que no nosso universo eram parte da União Soviética, além do enorme Império Otomano. Os aliados da Alemanha já estavam preparados para essa invasão desde o começo. Assim, no final de agosto se inicia a Operação Wohlstand, que, como o próprio nome diz, busca trazer total prosperidade para o Império Alemão. A primeira ação se inicia na Lituânia. Os alemães, lituanos e finlandeses rapidamente partem para conquistar São Petersburgo, e os justos que ali estavam são massacrados, mesmo estando em maior número para proteger a cidade. Eles, despreparados e com equipamento inferior, são humilhados pelos alemães, que acabaram capturando a cidade no comecinho de setembro. Os ucranianos e alemães também avançam com o objetivo de chegar em Kharkiv, assim como o principal exército que tem total foco em Moscou. Os otomanos são rápidos e capturam a cidade de Krasnodar, uma importante cidade no sul da Rússia. Com a invasão da Rússia, os Estados Unidos finalmente se juntam aos aliados.
Só recapitulando, nesse universo eles ficaram de fora da Primeira Guerra Mundial e nunca se tornaram a potência militar e econômica que se tornaram no nosso universo. E aqui eles têm interesse em se tornar a potência mundial. Com a vitória alemã isso nunca aconteceria. Então, sob a justificativa de que a Alemanha atacou um país neutro, eles assim se juntam aos aliados. Na Espanha, a linha espanhola é logo quebrada pelo exército peninsular alemão, um exército feito para invadir a Espanha, que avança e passa na fronteira espanhola. Os sérvios e bósnios capturam Gál, enquanto os italianos capturam Innsbruck. Os otomanos capturam cada vez mais ilhas gregas e praticamente invadem toda a Bulgária junto com os romenos, que também invadem parte da Sérvia. Os ingleses, franceses e japoneses começam a dominar cada vez mais território nas florestas da Indochina e bombardear a floresta com gases químicos, o que causa problemas com seus aliados nativos na região. Na África, os alemães vão aos poucos sendo expulsos de suas colônias. Na Rússia, os alemães e ucranianos decidem iniciar um cerco em Kharkiv. Os alemães, com a ajuda dos bielorrussos, se aproximam mais de Moscou, e os finlandeses invadem a península de Rybak e a parte da Sala. Os otomanos tentam avançar, mas são parados em Rostov. Se inicia o cerco de Belgrado, feito pelos romenos. Na Espanha, os alemães dominam muito o território espanhol e chegam perto de Barcelona, Bilbao e Zaragoza, 3 das principais cidades espanholas. Os otomanos também começam a invadir a Grécia usando o território búlgaro. Como os alemães não têm condição suficiente para invadir o Reino Unido, visto que os britânicos ainda têm uma marinha melhor que os alemães e um desembarque nessas condições seria muito difícil, os alemães bombardeiam cidades britânicas para fazer eles fazerem um acordo com os alemães de alguma maneira, o que não ajuda muito, pois os britânicos continuam a produzir aviões em fábricas no interior do país, e os alemães não conseguem o que deviam conseguir, que é a supremacia aérea. Os japoneses e ingleses lançam um desembarque massivo na China. Os japoneses desembarcam no sul da Coreia com o objetivo de recuperar a península. Os japoneses prometem um país coreano aos coreanos, que seriam algo como um fantoche japonês. Eles também amedrontam os coreanos ao dizer que os chineses vão se apossar da região. Assim, um país fantoche seria pelo menos melhor para os coreanos que ser subjugado pelos chineses. Os japoneses também desembarcam em Hong Kong e nos vários importantíssimos portos chineses espalhados pela costa chinesa. Na Indochina, as últimas tropas alemãs ali acabam se rendendo, o que marca o fim da guerra com os alemães na Ásia. Chega o inverno e os italianos e sérvios não conseguem avançar na Áustria. A batalha por Belgrado é sangrenta entre os sérvios e romenos. Os otomanos invadem praticamente todas as ilhas gregas e do território continental e chegam perto de Tessalônica. Os britânicos começam com sucesso a invadir o Império Otomano no Oriente Médio. Na Rússia, os otomanos são parados pelo inverno e massacrados a caminho de Tsaritsyn, a atual Volgogrado, que no nosso universo também já foi Stalingrado. Os alemães chegam perto de Moscou, mas não é possível avançar mais devido ao inverno. Os russos ainda aproveitam isso e lançam um contra-ataque que faz os alemães recuarem. No geral, não ocorrem muitas mudanças, porém os russos mais uma vez tinham usado a tática de terra arrasada, o que deixa os alemães cansados. Na Espanha ocorre uma batalha brutal por Barcelona, numa batalha praticamente travada de rua em rua na cidade. Bilbao e Zaragoza acabam sendo dominados pelos alemães, e agora o principal foco é a capital Madrid. Porém, os americanos começam a desembarcar na Espanha e na Itália. A guerra finalmente chega ao seu fim na África com a rendição dos alemães lá. No Oriente Médio, os britânicos invadem cada vez mais território otomano, e eles mais uma vez começam a financiar a revolta árabe, o que faz os otomanos perderem importantes cidades naquela região. Na Europa chegam reforços ingleses que ajudam os gregos a defender a Grécia, o que faz os otomanos serem recuados no país. A capital da Sérvia, Belgrado, é capturada, mas isso não muda nada e os sérvios continuam do mesmo jeito. Com a chegada do verão, os italianos e sérvios avançam na Áustria. Os italianos avançam até Salzburgo, enquanto os sérvios avançam até Szombathely. A caminhada alemã até Moscou continua depois do inverno. Acontece uma batalha em Kaluga, no qual os russos são capazes de expulsar os alemães dali. Os russos, que estão tendo um grande auxílio americano com armas, munição e principalmente comida, ficam na vantagem, o que faz com que os russos fiquem muito mais descansados que os alemães. Quanto abaixo, os otomanos são empurrados vários quilômetros para perto do Cáucaso. Na China, os japoneses já dominam praticamente toda a costa chinesa e se inicia um cerco a Pequim. Os alemães são derrotados em Barcelona pelos espanhóis, e os americanos começam a expulsar os alemães da Espanha, e junto com os italianos invadem o sudeste da França, chegando perto de Marselha e se aproximando de Lyon.
Os russos recuperam parte do território conquistado pelos finlandeses e finalmente recuperam São Petersburgo. Os gregos, junto com os ingleses e americanos, começam a invadir a Bulgária novamente e são bem-sucedidos, dominando o sul do país. Além disso, também recuperam algumas ilhas na Grécia. No Oriente Médio, os ingleses, juntamente com os revoltosos, capturam praticamente toda a costa da região. Além disso, os povos do Cáucaso também se revoltam contra os otomanos. A situação fica insustentável e o império de 638 anos chega a seu fim com a abdicação do sultão otomano. Na Áustria, os italianos e sérvios estão muito perto de Viena, e a captura da cidade é questão de tempo, enquanto mais ao lado os americanos e espanhóis expulsam os alemães da Espanha. No fronte da Europa Oriental, os alemães tiveram que realocar muitos soldados para proteger a França, e não são capazes de lançar mais nenhuma ofensiva. Os russos então começam a expulsar cada vez mais os alemães do Império, e invadem parte considerável do reino da Lituânia. Os chineses perdem parte considerável do seu território e Pequim, e também acabam se rendendo, marcando o fim da guerra na Ásia. Viena é capturada e a Áustria acaba se rendendo. Os russos vão invadindo os aliados dos alemães. Eles invadem toda a Lituânia, parte da Finlândia, Bielorrússia e Ucrânia. Os americanos e britânicos, sabendo que a maioria dos alemães estariam defendendo a França no sul e com o domínio absoluto do mar e do ar, desembarcam no norte da França. E agora os alemães estão sendo atacados em duas frontes na França, e os americanos acabam capturando Lyon, Toulouse e Bordeaux. Enquanto no norte, o objetivo é certo: reconquistar Paris e libertar a França. Os italianos, austríacos e sérvios invadem boa parte da Hungria, e os russos a essa altura já estão perto da Polônia, e já invadiram praticamente todos os aliados alemães na Europa Oriental. A Romênia é invadida pelos gregos, sérvios e ingleses, e acaba se rendendo. Todo o sul da França é conquistado, incluindo Nantes. Paris acaba sendo finalmente libertada. O resto das tropas alemãs na França se rende. Os russos também dominam boa parte da Polônia e da Prússia Oriental. Os italianos tentam invadir o sul da Alemanha, mas não são bem sucedidos. O exército alemão está cercado e não tem muito o que fazer. E o Império Alemão se rende para não ocorrer uma destruição em massa no país. Com o final da guerra, o Império Alemão perde territórios na Europa para a França e Bélgica, mas continua sendo um império. Várias de suas colônias na África são divididas entre os aliados. A Itália pega muito território que antes era da França na África. O Vietnã fica independente enquanto Laos vai para o Reino Unido e Camboja para a França. As ilhas na Oceania são divididas entre os vencedores. E o Japão acaba pegando algumas bases na China para eles. Que a Coreia vira um fantoche japonês como havia sido prometido. A Espanha pega Marrocos para ela e Gibraltar como os ingleses e franceses haviam prometido. Os estados que antes eram fantoches dos alemães, agora são todos fantoches do Império Russo, com influência deles, com todos eles sendo monarquia ainda. A Sérvia é unificada em uma república junto com a Bósnia e Macedônia. A Romênia perde território para a Rússia e para o Reino da Hungria. A Bulgária, além da Macedônia, perde território para a Grécia. É criado um estado para os judeus com uma Jerusalém dividida com os muçulmanos, que agora ocupam toda a Ásia num enorme estado árabe, com ao lado um estado separado para os xiitas e outro para os curdos. A Turquia vira uma república e os países do Cáucaso ganham sua independência. A Áustria vira uma república e os países criados pela Confederação Austríaca de 1922 são mantidos. Estados Unidos e Rússia agora são as maiores potências, porém não são rivais, e sim aliados. Assim a Alemanha não tem força nenhuma para tentar iniciar qualquer revolta, e o mundo acaba ficando em relativa paz. Mas então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Essa foi a parte final. Se você preferir, eu vou lançar, eu acho que muito brevemente, uma versão com todas as partes juntas, corrigindo alguns erros. Espero que você tenha gostado, parabéns e muito obrigado se você assistiu até a parte 5, até o final. Foi legal fazer essa série. Foi uma grande evolução em comparação à última. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Fiquem atentos, pois vão sair vídeos de história para o canal. E é isso, deixe seu like, compartilhe e até a próxima.